Nós temos, então, um espaço para intervenções, para perguntas para os palestrantes. A pergunta tem que ser feita no microfone, porque está sendo transmitido. Quem quiser fazer alguma intervenção, senhor. Quero cumprimentar os ilustres membros da mesa, o professor Emílio Peluso e o professor Rodrigo Ledo, o seu presidente Mohamed Said. Meu nome é Antônio Souza Prudente, mais conhecido como Souza Prudente. Sou mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel pelas Arcadas do Lago São Francisco. Fui um juiz que decretou, em 2004, a abertura dos arquivos da ditadura. E também fui um juiz que garantiu, em grau de recurso de agravo, a divulgação do resultado da Comissão da Verdade. Porque, como todos sabem, as forças militares do Brasil ingressaram com uma ação para inibir o esclarecimento da verdade. Mas eu gostaria de fazer rápido, presidente, embargos de declaração a essas duas falas autorizadas e brilhantes. Em primeiro lugar, a teoria de Alexander Bickel não tem a mínima possibilidade de ser aceita perante a ordem jurídico-constitucional do Brasil. Até porque esse equívoco precisa ser definitivamente esclarecido. O poder judiciário no Brasil é poder republicano. O juiz não é agente do Estado. O juiz é agente da vontade soberana do povo, agente da República. Portanto, é preciso que os juízes entendam isso, e não entenderam ainda. O procedimento desta ação de abertura dos arquivos da ditadura é um exemplo típico de como os juízes não entenderam ainda a sua missão constitucional. Isto é, de decidir sempre de acordo com a vontade soberana do povo, de realizar o processo justo. E o processo justo implica num procedimento justo. A juíza de primeira instância, que em 2002, já dispondo no Código Buzaide reformado, da técnica para identificar os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia, e não fizera porque desconhecera exatamente a técnica procedimental do processo justo. Quando julgamos esta causa ao vivo e a cores em 2004, com transmissão real para todo o planeta, nesta decisão, nós determinamos às Forças Armadas, ao senhor advogado-geral da União, ao procurador-geral da República, que pudessem constituir comissões com a presença dos membros da nossa corte para identificarmos os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia. O STJ, por maioria, reformou esta parte da decisão e buscou uma interpretação completamente obsoleta de que a tutela específica como esta deveria ser executada após o trânsito em julgado da decisão, o que não é possível. O ordenamento jurídico brasileiro já autoriza o juiz, quando se trate de uma pretensão tutelar específica como esta, que envolve uma obrigação de fazer a localização dos restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia, já poderia o juiz de primeira instância assim fazê-lo, e empregando a técnica já introduzida no Código Buzaide, da Contempt of Court. Isto é, quem resistisse à ordem judicial deveria ser preso em flagrante. Outra observação importante é que, por falta de se introduzir na Convenção Interamericana de Direitos Humanos uma técnica procedimental como esta, que existe no nosso ordenamento jurídico processual brasileiro, no sentido de atribuir às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos este efeito vinculante que temos nas decisões da Suprema Corte do Brasil, e considerando que o Brasil, sendo signatário desta convenção,
que, nos termos da Constituição do Brasil, ganha foro de emenda à Constituição, não podendo, portanto, ser revogada por uma simples lei ordinária de anistia, como assim entender equivocadamente o Supremo Tribunal Federal, nós, juízes, teríamos, com essa técnica, se introduzida na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, poderes para identificar, como bem observou o professor Rodrigo Ledo, os verdadeiros criminosos. Um a um, existem muitos, professor. Identificá-los diante da compreensão da própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que se trata de crime de desaparecimento forçado de pessoas, crimes hediondos, crimes imprescritíveis e crimes de efeitos permanentes. Aquela mãe que foi entrevistada pela repórter da Globo e dizia: todos os dias quando acordo, eu morro um pouco mais, porque eu preciso saber quem matou meu filho, e onde o mataram, e onde estão os restos mortais de meu filho. Portanto, é preciso prender os criminosos, mas é preciso que os senhores juristas convençam aqueles que podem alterar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos de lhes dar eficácia vinculante nas suas decisões. E nós, juízes, cumpriremos a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e não cumpriremos a decisão da Suprema Corte. Porque diante de uma decisão em nível de emenda à Constituição, com esta ferramenta que poderá ser colocada na mão do juiz independente, os efeitos serão bem melhores. Muito obrigado. Obrigado. Eu tentei, na minha fala, tentar, de alguma forma, demonstrar que a própria posição do Alexander Bickel, realmente, ela não é a posição cabível e pertinente em termos de definição do papel da jurisdição constitucional, do exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, né? Ela é uma posição que, no final, acaba por deixar a própria sorte dos direitos da minoria, né, ao sabor de maiorias legislativas de momento. Então, a posição do professor Alexander Bickel é uma posição contrária a essa exigência que nós precisamos problematizar e enfatizar, no sentido de que o Poder Judiciário cumpre o papel fundamental de garantia de um devido processo legislativo e de garantia de direitos fundamentais. E aí, sobre a questão referente à forma como devemos encarar a Convenção Americana, realmente seria importantíssimo e interessantíssimo se nós tivéssemos na Convenção uma disposição que, por si só, desse à Convenção, as decisões da Corte, efeito vinculante. Mas o processo para se chegar a tanto seria um processo complexo e que talvez colocasse até aquilo que o professor Rodrigo Ledo destacou, não é? A demanda por justiça, não é? Ela acabaria por restar frustrada na atual conjuntura brasileira. Eu acredito que as decisões da Corte Interamericana têm força vinculante pelo simples fato do Estado brasileiro ter aderido e ter se submetido, não é, soberanamente, é preciso lembrar bem disso, não é, em 1998, à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, realmente é algo incrível que se queira, até hoje, colocar em xeque essa força vinculante das decisões ou o império da decisão da Corte Interamericana no contexto brasileiro, se nós, de fato, não é, soberanamente aderimos ao próprio tratado que institui a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, acho que talvez essas são duas saídas, são dois caminhos importantes, sim, mas eu preferiria ainda seguir o caminho de que as decisões da Corte, por si só, por conta desse tratado, já teriam essa força vinculante, por mais difícil que seja colocar a forma, o senhor deve bem saber, né, colocar essa questão em termos do Poder Judiciário em geral no Brasil, né? Há várias decisões naqueles 12 processos que eu mencionei aqui que tentam se colocar de forma refratária a essa força vinculante. Algumas delas, por exemplo, no caso do próprio caso do Major Curió, a primeira decisão que apareceu no processo na ação penal tramitando em Marabá, rejeitou-se a denúncia simplesmente, não é,
estabelecendo que a Corte não teria poder para decidir aquilo de forma contrária, não é, àquilo que foi decidido pelo Supremo, algo que é extremamente controverso e, da minha perspectiva, criticável. Professor Rodrigo Ledo. De acuerdo. Totalmente. Los que están en esta sala y son abogados sabrán que la ley está para ser interpretada. Y en eso consiste nuestro negocio, en interpretar la ley. Por tanto, ustedes en Brasil pueden tener una ley que diga, o una constitución, en la constitución una modificación, que diga que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes. Pero si allá hay un juez que no quiere, va a interpretar y va a decir, pero en este caso no es vinculante porque la coma, el punto y la tontera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y a eso voy con la renovación de los jueces y que hayan jueces que sepan derechos humanos en las altas esferas, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional. Porque no hace falta una ley que vaya al Parlamento y que se demore. ¿Cuántos años se demora la ley en Brasil? En Chile se demoran como 10 años. ¿Sí? Hace falta un juez que entienda lo que ha dicho el profesor aquí y efectivamente, si un país ratifica, es porque va a aceptar y acepta la competencia de la Corte Interamericana, es porque va a cumplir. ¿Qué más hace falta? Hace falta un juez que se atreva. Solo eso. En Chile, nosotros, en el programa de Derechos Humanos, mi jefe en realidad, hizo una interpretación muy novedosa. Según la ley, el sumario, la investigación es secreta, porque es ley antigua, ¿no? La investigación es secreta. Y por tanto nadie puede conocerla. Sin embargo, por derecho a la verdad, si tú tomas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las resoluciones que han dicho hasta el cansancio que las víctimas tienen derecho a la verdad, nosotros hemos interpretado la ley interna y hemos dicho sí, el sumario es secreto, pero para terceros. Para las víctimas y sus familiares no puede ser secreto. Por tanto, tú quieres saber cómo va el proceso de tu papá, tráeme un pendrive que te lo copio y te lo entrego. Y eso ha sido un cambio radical. Y no hemos cambiado la ley. Hemos cambiado la interpretación que teníamos al respecto. Solo eso. Sou Pinheiro Salles, presidente da Comissão da Verdade, Memória e Justiça do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de Goiás. E tenho a honra de coordenar a Rede Memória, Verdade e Justiça do Centro-Oeste. Antes de qualquer pergunta, eu não poderia deixar de brevemente cumprimentar a iniciativa da Comissão da Anistia, Comissão Nacional da Anistia, pela ousadia de promover um seminário contra a impunidade e o esquecimento no país da impunidade, porque é natural que todos nós, todas e todos nós, nos sintamos envergonhados diante dos representantes, principalmente da Argentina, do Chile e do Uruguai, porque aqui, movido por uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, o STF teve de enfrentar a questão. E, lamentavelmente, a maioria dos seus integrantes dessa corte votou com um relator que demonstrou a sua conivência com as Forças Armadas de um país onde os resquícios da ditadura continuam imperando em cada recanto deste país.
Consequentemente, precisamos agora, neste momento, mais do que nunca, mais de que manifestar aqui a preocupação com o total esclarecimento da verdade, eu faço um apelo a todos e a todas. Vamos utilizar este momento para buscar alternativas concretas, não para cada um de nós, buscar alternativas de punição dos criminosos sanguinários que assassinaram companheiras e companheiros nossos, que nos mutilaram nos porões mais sombrios do regime fascista instalado no país. Mais do que isso, nós temos que aproveitar, repito, esta oportunidade para buscar alternativas concretas de punição daqueles que são repudiados em todo o mundo, principalmente no Chile, na Argentina e no Uruguai, para que a gente ainda consiga retirar este país deste lamaçal da impunidade que hoje incentiva outros crimes em qualquer delegacia da polícia. E eu pergunto a vocês, que alternativas vocês nos apresentariam para que nós possamos sair daqui com o revigoramento da nossa esperança e compreendendo que o nosso esforço e a nossa luta e a nossa determinação até agora não sejam em vão. Buenos días, yo soy Edgar Pérez, soy guatemalteco, no hablo portugués, igual que el señor Rodrigo Olledo, soy abogado, trabajo con víctimas y tengo una reflexión y una pregunta. Efectivamente, he trabajado algunos casos emblemáticos en Guatemala con las víctimas, representando víctimas, y yo creo que lo fundamental en mi trabajo ha sido realmente hacer valer el derecho internacional para este tipo de casos. Nuestras legislaciones, a veces antiguas, a veces ya no adecuadas, siempre van a tener esos pretextos, pero los estados firman y ratifican convenios de derechos humanos que se ratifican y firman de buena fe. O sea, no es un tratado de libre comercio, no es un tratado de negocios, es de buena fe. Y bajo esa premisa es que nosotros hemos impulsado no solamente el cumplimiento del derecho internacional, sino las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun y cuando algunos gobiernos, como el actual, quieren desconocer esa competencia. Tenemos una resolución de la Corte de agosto del año pasado que declara en desacato al Estado por 11 casos, 11 sentencias, que el Estado no quiere cumplir. Pero lo que dijo el señor anteriormente es la lucha de las víctimas que exigen día por día el esclarecimiento, la verdad, la memoria. Y en el último caso que acompañamos, que terminó ahora en febrero, que es la masacre de España en el 31 de enero del año 80, las víctimas, más que una condena, querían que el sistema judicial le diera como el aval legal a la historia. ¿Quién prendió el fuego? Porque siempre se tergiversó la historia de que habían sido los campesinos quienes habían tomado en forma violenta una embajada para exigir otras circunstancias totalmente tergiversadas, cuando lo que están exigiendo era que se esclareciera y parara la represión militar en sus comunidades. Mi pregunta concreta es, ¿cómo hacemos para que las autoridades
Yo sé que aquí hay muchos funcionarios. ¿Cómo hacemos para que las autoridades latinoamericanas terminen de entender? Y como lo dijo el señor Rodrigo Lledo, que tienen que dejar el pellejo, que tienen que dejar la piel en este trabajo, porque es la memoria histórica de su país. Y aunque nos dé vergüenza, es una memoria que no podemos dejar en el olvido y que nos tiene que servir para seguir adelante. Entonces esa es mi pregunta, ¿qué hacemos para que los funcionarios realmente terminen de entender esto? Muito obrigado. Outra pessoa, por favor. Buenos días, mi nombre es Marisol Hernández, yo soy de El Salvador y la pregunta va en sí al panorama político que se ve en mi país. El Salvador, como algunos de ustedes sabrán, es el único país que durante la época de transición se creó dentro de la contraparte un partido político. El problema ha sido cómo es que dejamos que los actores políticos que violaron los derechos humanos, que actualmente son una parte importante de la legislatura e inclusive del Ejecutivo, del mismo Presidencia, puedan ahondar o permitir que estos temas vayan más allá, habiendo ellos sido acusados de la violación de derechos humanos que se hizo en el periodo de guerra. Tenemos al presidente mismo que está señalado, tenemos a la legislatura, que muchos de sus funcionarios fueron partícipes de guerra. Entonces el problema es acá que las víctimas no tienen un acceso real a la justicia por este juego de los poderes del Estado. El legislativo elige a los magistrados y los magistrados fallan en contra de la ley de amnistía. Entonces aquí hay un factor político que no nos deja avanzar. Como había dicho el señor Rodrigo Lledo, ¿cómo hacemos esta renovación política si los mismos poderes del Estado son los que nos están representando en materia de derechos humanos? Gracias. Dentro da minha fala, eu tentei expor uma ideia que é recorrente nos estudos sobre o constitucionalismo, de como que a criação do direito ou a criação de respostas dadas pelo próprio direito, ela costuma acontecer também a partir de certas derrotas, vamos colocar dessa forma, né? Ou seja, é claro que para o processo transicional brasileiro nós tivemos em 2010 um obstáculo imenso, né, que criou diversas situações que poderiam postergar ainda mais a justiça de transição no Brasil. Mas, por outro lado, a decisão do Supremo Tribunal Federal também foi responsável por tentar catalisar, não é, uma crítica e direcionar uma luta mais efetiva e mais concentrada em relação ao processo transicional brasileiro. Ou seja, nós temos ali identificado o que nós precisamos, de fato, superar. A questão realmente é como proceder concretamente com essa superação, né? Eu acho que isso passa por duas vias de atuação no caso brasileiro, né? Em relação ao Ministério Público Federal, é fundamental que as organizações, como as organizações que estão participando da rede latino-americana de justiça de transição, que elas promovam a necessária, não é, e sempre recorrente pressão sobre as autoridades do Ministério Público, não é? Uma via que foi pensada e que não foi, de fato, colocada em prática, pelo menos até onde eu tenho ciência, não é, foi a de que se possibilitasse nas ações penais que isso foi tentado, ou teria sido tentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que ela ingressasse nas ações penais como assistente da acusação, ou seja, ela passasse a atuar cooperando com o Ministério Público Federal, né, concretamente, no sentido de promover medidas em termos jurídicos, em termos dos processos judiciais que pudessem concretizar as ações penais levadas à frente pelo Ministério Público. Essa seria uma primeira via legal estabelecida. A segunda via foi aquela que eu mencionei, né? A gente, através da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos de São Paulo, né, nós fizemos um pedido de ingresso na ação, numa nova ação, que é a DPF 320, que está tramitando no Supremo, que é uma ação que foi apensada, ela foi juntada à DPF 153, e ela exige que o Supremo faça o que, na verdade, que o Supremo reconheça
o que a gente tenta ver como óbvio, né? Que a decisão da Corte Interamericana ela tem que ser cumprida, não é? Que ela deve prevalecer. Eu sugeriria que essas organizações tomassem medidas correspondentes. Nós não temos restrições legais em relação a isso, então o ingresso cada vez maior de novas organizações nesta ação vai criar um ambiente muito mais difícil para que o Supremo, né, que eu acho que já se tornou mais difícil, mas um ambiente ainda mais difícil para que o Supremo tente confirmar a decisão na DPF 153, ou seja, para que ele tome uma decisão que vá se colocar de forma contrária àquilo que foi decidido em 2010. Né? Essas seriam duas medidas concretas que eu vejo no horizonte de imediato. Não é? As outras duas questões realmente são questões complexas, não é? E difíceis mesmo de serem respondidas. Não é? É uma luta, parece que cotidiana e eterna, não termina nunca, como qualquer luta de direitos humanos, fazer com que se entenda pela necessidade de respeito ao direito internacional dos direitos humanos. Não é? Se, por um lado, a gente já tem a doutrina, em geral, já reconhecendo que várias dessas normas já fazem parte daquilo que se costumou chamar de ius cogens, ou seja, de normas que já não podem nem serem derrogadas mais, não é? Em relação à responsabilização por crimes contra a humanidade, em geral. Não é? Por outro lado, fazer com que as autoridades instituídas levem à frente medidas concretas para efetivar esse campo dos direitos humanos é algo realmente que demanda uma luta, não é, cotidiana. E, de fato, respostas concretas eu só consigo pensar aquelas que eu mencionei em relação ao caso brasileiro, ao processo penal brasileiro. Eu acho que elas têm ali uma chance, sim, de obterem resultados favoráveis, e esse resultado também pode se apresentar em relação a essa nova DPF no Supremo. Obrigado, professor Emílio. Professor Rodrigo. Muy brevemente. Medidas concretas. Yo creo que no me corresponde a mí, quizá porque no conozco tanto la realidad brasileña, pero hay que ser creativos. Yo llamo la creatividad en derecho. La ley se interpreta. Donde hay dos abogados, dicen hay tres opiniones, ¿no? Generalmente es así. Y por tanto hay que interpretar la ley, interpretar los tratados internacionales, ser creativos y, sobre todo, responsabilizar. Responsabilizar. Los jueces, los operadores jurídicos, muchas veces tendemos a escondernos detrás de la ley, ¿sí? Y uno puede decir, oiga, es que la ley dice eso, yo aplico la ley. Yo soy un mero aplicador de la ley. No puedo cambiarla. Bueno, esa es la concepción de la ley del siglo XIX y de mitad del siglo XX probablemente. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, la ley se interpreta, hay principios, hay tratados internacionales de derechos humanos que priman por sobre la normativa interna, y entonces el juez no puede esconderse detrás, o las autoridades de Guatemala o El Salvador no pueden esconderse detrás de una normativa formal. Y hay que responsabilizarlos, tiene que saberse. Hay páginas web, en Chile hay una página web que se llama Memoria Viva, y simplemente lo que ha hecho, y ha sido muy útil, es recopilar información. De las comisiones de la verdad recopilan información y tienen ahí sindicados a las personas. Fulano de tal, se le atribuye, yo no le atribuyo, porque si le atribuyo directamente a lo mejor cometo un delito de calumnia o eso, pero se le atribuye tal delito, tal cosa, tal lugar. Procesos en su contra, tal y cual. O sea, que se sepa. Que se sepa. Hoy día el mundo va hacia la transparencia. Hoy día las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos tienen que estar online. Mire, esto es lo que yo gano, esto es lo que el Estado me paga a mí.
¿sí? Estos son mis bienes. Bueno, lo mismo hay que hacer con los jueces. ¿Cuáles son sus resoluciones judiciales? Oiga, ¿por qué usted siempre falla de esta forma? Explique, justifique. Y no me da fundamentos. Entonces está mal. Y si sus fundamentos son estos, bueno, yo los puedo rebatir. Y para eso tengo un artículo, tengo una ONG, hacemos un seminario para debatir sobre esos fundamentos. No sé, la invitación es a ser creativos. Gracias. Bom, eu quero agradecer aqui aos professores Emílio e Rodrigo. Vamos dar por encerrada essa primeira mesa. A coordenação do evento vai fazer aqui vai dar um aviso breve para depois nós montarmos a mesa seguinte. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença do desembargador Souza Prudente, do desembargador Ney Belo e do professor da Universidade Federal do Mato Grosso e ex-preso político, Gilney Viana.